Fala galera, tudo bem com você? Está começando mais um Resenhando com o Cid Júnior. Sextou, hein? Sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Que alegria poder contar com a sua audiência por aqui. Vamos juntos, estamos juntos, você sabe, nós vamos até, amigo, até a hora que Deus quiser. YouTube permite isso, não é verdade? Bom, programa de hoje gravado, geralmente você gosta de interagir aí no chat, mas hoje o programa é gravado. Tenho que narrar na 101 FM, a número 1 do futebol em Presidente Prudente para toda a região. A partida entre Grêmio Prudente, aliás, Bandeirante Birigui e Grêmio Prudente. E, claro, por isso, trazendo aqui gravadinho o programa de hoje, resenhado. Mas fique tranquilo que esse programa está sendo gravado agora no relógio 4h30 da tarde, tá bom? Então, com informações extremamente quentinhas para você do que rola, do que rolou e do que pode rolar no futebol. Beleza pura? Belezura? Então vamos que vamos, porque aqui a resenha come frouxo. Bom, para nós começarmos, vamos falar do jogo de ontem. Antes disso, falar do jogo de ontem, eu quero convidar você amanhã, 4h30 da tarde, tem futebol aqui no Resenhando, tem Palmeiras ao vivo aqui, Fluminense, aqui ó, o Flusão querido, vai enfrentar o Verdão querido. Então, Fluminense e Palmeiras se enfrentam e você acompanha no detalhe aqui no Resenhando com Cid Júnior. Vai ser um prazer poder contar com a sua audiência, é claro, sempre muito bem-vinda, fechou? Então vamos juntos e estamos juntos. Vou deixar na tela o tempo todo aí para você se acostumar e já colocar na mente. No domingo, 19h30, tem Corinthians e Cruzeiro aqui no Resenhando com Cid Júnior. Bom, Libertadores da América, ontem nós transmitimos a partida entre Rosário Central e Corinthians, empate em 0-0. Um jogo um tanto quanto morno de oportunidades. Houve, sim, um calor dentro da partida em termos de catimba, rivalidade, confusão, isso é verdade. Mas futebol que é bom mesmo, a gente viu pouca coisa, né? O Corinthians teve uma oportunidade numa bola na trave de Bidu. Aí o Hugo Souza fez ali duas boas defesas, não teve muita coisa. No resumo da ópera, o 0-0 ficou bom mais pro lado do Corinthians do que pro lado do Rosário Central, porque jogava em casa, mas foi o que mereceu a partida, para ser sincero. Acho que o Corinthians leva uma pequenina vantagem na volta, porque vai decidir dentro de casa, né, ao lado do seu torcedor, a gente sabe o peso da Fiel. E tem chance, sim, de avançar. Só que tem que tomar cuidado com dois caras, né? Di Maria, que apesar dos quase 40 anos de idade nas costas, ainda tem aquele passe refinado, joga, consegue aqueles cruzamentos diferenciados, inversões de bola, pela qualidade que ele tem. E também o Campaz, né? Campaz, que foi o melhor jogador em campo escolhido por nós aqui no Resenhando com o Cid Júnior de ontem. Então eu vejo que, apesar desses nomes se destacarem, o Corinthians ao lado do seu torcedor ali pode ter o retorno, inclusive, do garoto André, e aí no meio-campo, e aí pode melhorar também o Corinthians, que no meio-campo não foi nada legal. E falando em meio-campo, né, o Alan acabou sendo expulso, restava ainda um pouco mais de 15 minutos para acabar a partida. Poderia ter complicado a vida do Corinthians, porque depois foi só ataque contra a defesa. Ele foi expulso pelo segundo cartão amarelo, mas se fosse mais rígido o árbitro, poderia ter marcado direto, aplicado, melhor dizendo, o cartão vermelho, mas foi expulso pelo segundo amarelo. A arbitragem foi um caso à parte. O senhor Andres Matonte, quem apitou a partida. A arbitragem foi um caso à parte. Deixou o jogo correr muito e aí, em alguns momentos, a coisa esculhambava, né? Um pé alto aqui, uma solada ali e correu o risco de perder o controle, as rédeas da partida. Mas, no resumo da ópera, para mim, o empate em 0-0 foi um resultado justo. Quero te lembrar que na próxima quinta-feira, né? Na próxima quinta-feira tem Corinthians e Rosário Central, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, com a transmissão aqui do Resenhando com o Cid Júnior. Né? Um abraço para a dona Mirtz, né? Para o seu Riva, que vai sempre chegando por aqui. O Corinthians, então, decide quinta-feira, 9h30 da noite, com transmissão desse canal aqui para você. Você que não conhece o canal, deixe o seu like, se inscreva. Vamos juntos, estamos juntos. Tem transmissão semana que vem, na outra semana tem Copa do Brasil. Olha, tá repleto, mas repleto de jogos aqui para você no Resenhando com o Cid Júnior, tá bom?
Outra partida que nós tivemos ontem pela Libertadores foi um empate em 1-1 de Mirassol e LDU. O Mirassol abriu o marcador, Eduardo marcou inclusive, depois sofreu um gol aos 37 minutos do segundo tempo, um gol muito besta, mas muito besta sofrido pelo Mirassol, né? O Mirassol, quer ver, ó, tem até o nome da criança aqui, o Estrada acabou marcando para a LDU e o Estrada estragou a festa do Mirassol, que estava 100% dentro de casa na Libertadores. Mas o campeonato do Mirassol não é o campeão, a Copa Libertadores da América. O Mirassol não vai ser campeão da Libertadores. O campeonato do Mirassol nesta temporada é o Brasileirão, para evitar a queda para a Série B. Essa é a verdade, né? Será que vai conseguir? Será que não vai conseguir? Aí eu já não sei, né? Eu até acho que escapa. Mas se focar no Brasileirão, se quiser, melhor dizendo, dividir atenções, né? Aí eu acho que pode complicar muito a vida do Mirassol. Mas o Mirassol vai ter altitude de 2.800 metros em Quito, no Equador, para enfrentar a LDU. E, sincero e honestamente, já entra perdendo por 1-0 por conta da altitude. Se o Mirassol passar, vai me surpreender. Só que não pode. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Não pode tomar o gol que tomou ontem. É coisa de outro mundo. Um bate-rebate dentro da área. Nem na Várzea toma um gol daquele. Mas o Mirassol tomou. Esta é a Libertadores que já tivemos, então, além dessas duas partidas. Estudiantes e Universidade Católica 1-1. O Cruzeiro empatando com o Flamengo também em 1-1. Palmeiras e Cerro Porteño, que nós transmitimos aqui, 1-1. Platense e Coquimbo Unido, 1-1. E Fluminense Independente Rivadavia, 0-0. Curiosidade, não tivemos nenhum vencedor na primeira partida das oitavas de final. Lembrando que ainda temos o jogo de Tolima Independente Del Valle nessas primeiras... o último jogo dessa primeira partida das oitavas de final para acontecer. Acontece na terça-feira, 9h30 da noite. Então, a gente te conta tudo aqui. Mas curioso, né? Curioso. 1, 2, 3, 4, 5 empates em 1-1 e 2 empates em 0-0. Seria o equilíbrio ou o futebol que está nivelado por baixo? Jogos de volta na próxima semana e você confere 2 partidas aqui na quarta, 7, Cerro Porteño e Palmeiras. E na quinta-feira, 9h30, tem Corinthians e Rosário Central. Lembrando você que está chegando por aqui, neste final de semana tem Brasileirão aqui no Resenhando. Ó. Amanhã, 16h30, tem Fluminense e Palmeiras ao vivo aqui no Resenhando. E domingo eu vou fazer até uma tarja. Eu vou até colocar, na verdade, duas tarjas aqui, ó. Domingo, às 19h30, tem Corinthians e Cruzeiro. É um jogo de 6 pontos, hein? Né? O Corinthians e o Cruzeiro ali estão sendo separados por 1 ponto, se não estou enganado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Domingo, 19h30, tem Corinthians e Cruzeiro aqui no Resenhando. Então, esse final de semana você vai curtir 2 jogos no Resenhando com o Cid Júnior. Né? A gente te convida, te espera aqui para poder trazer essa emoção do futebol. Tá aí na tela. Amanhã, 16h30, tem Fluminense e Palmeiras ao vivo aqui no Resenhando. Né? E domingo, 19h30, tem Corinthians e Cruzeiro. Deixa eu colocar ao vivo também, né? Ao vivo aqui no Resenhando. Então, são 2 partidas neste final de semana que você acompanha aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, é sempre muito importante. Bom, seguindo então com o Resenhando, vamos aqui falar sobre o que rolou na Copa Sul-Americana, né? A Copa Sul-Americana também teve sua fase oitavas de final iniciada neste meio de semana, né? O Boca Juniors já havia vencido por 3-1 o Deportivo Recoleta, o Bolívar empatou com o São Paulo em 1-1. Na quarta-feira, dia 19, ainda teremos uma partida dessa fase de oitavas nesse primeiro jogo, que é Santa Fé e River Plate, 9h30 da noite. Vasco da Gama e Olímpia empataram ontem em 0-0. Né? Bragantino, ruim para o Vasco, que vai decidir fora, né? Na próxima quinta-feira, 7 da noite. O Bragantino perdeu em casa para o Galo por 1-0. O Galo encaminhando a classificação, joga em casa na quarta que vem, diante do Bragantino, 7 horas da noite. E ontem o Peixão, o Santos, venceu por 2-1 Macará. Olha, o resultado do Santos é um resultado assim que não pode iludir o torcedor.
tomou um gol do péssimo time do Macará, saiu atrás, hein? O Macará abriu o placar. Conseguiu a virada. O Neymar jogou muito, mas contra o Macará, pô. Quero ver jogar contra o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo, Corinthians. Não joga, né? É isso que eu quero ver. Mas vamos ver o que vai rolar aí. A gente te conta tudo, porque na próxima quinta, 7 da noite, tem aí o jogo de volta dessas duas equipes. Na quarta-feira tivemos ainda Tigres 0, Montevidéu City Torque 1. E, cara, ontem tivemos uma das maiores vergonhas da história do futebol brasileiro. O Cienciano, quem é Cienciano, hein? Jogou em casa, recebeu o Botafogo. Meteu 6-1. Eu repito, hein? 6-1 diante do Botafogo. Que isso, cara? É um absurdo. 6-1. O que estão fazendo com o Botafogo é uma palhaçada sem fim, viu? Não pode uma coisa dessa. Que coisa. E olha, cuidar do seu carro é mais que necessidade e a paixão de todo brasileiro. E na Lins Acessórios Automotivos você encontra borrachas, vidros automotivos, faróis, retrovisores, alarmes, fechaduras, máquina de vidros, com troca e reparos, inclusive, além de chave canivete, viu? Ah, qualidade, confiança e aquele cuidado com o seu veículo que o seu veículo merece é na Lins Acessórios Automotivos, na Rua Ângelo Calabreta, 378, Vilar Estarcho. 18-996-12-1775. Sorrir muda tudo na sua vida. E a Mimatsu Odontologia Premium, você conquista o sorriso que sempre sonhou. Fica na Avenida Aurelino Coutinho, 2271, no Jardim Alto da Boa Vista, 18-996-940882. Site Funilaria Pintura, sinônimo de confiança e qualidade em Presidente Prudente, funilaria especializada, pintura completa e retoques que deixam seu carro como novo. Ah, meu amigo, anote aí, 18-99103-5073, na Manuel Goulart, 1976, Vila Santa Helena, Site Funilaria Pintura. Suco Pratos, o único da fruta para o copo. Auto Oeste Chevrolet, em Prudente Venceslau e Três Lagoas, 3 cidades juntos ao destino, seu carro novo. Tio de Pet, Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa está na Tio de Pet. Fale com meu amigo Vinícius Miranda, na JK 2321, no Jardim Everest. 18-998-1898-50. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na Rua Antônio Furtado, 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Chips Container, sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz, 437, no Parque do Povo. Você sabe, 18-3917-1090 você pede, porque sua fome pede lanche, lanche tem que ser Chips Container. Daqui a pouco, mais patrocinadores aqui do Resenhando com Cid Júnior, que fala agora de Campeonato Brasileiro da Série A. O Brasileirão da Série A começa amanhã a 23ª rodada, com transmissão como está aqui embaixo, né? Aqui a gente traz jogo no sábado e no domingo para você, ó. Fluminense e Palmeiras. O Flusão vai receber o Palmeiras e joga ao lado do seu torcedor. O Palmeiras, líder absoluto, com 48 pontos, vai visitar no Maraca o Fluminense, que é o quarto, com 35. 13 pontos separam as equipes a distância das equipes dentro desse campeonato. O Fluminense demitiu o técnico Zubeldia. Pode ser um fator novo e aí pode até surpreender o Palmeiras. O Palmeiras é mais time, é líder do Brasileirão. Não vou dizer que tem obrigação de vencer porque é fora de casa, mas não vive um grandíssimo momento. Talvez seja a oportunidade aí do Fluminense se retomar o caminho, né, das vitórias e também colocar fogo no campeonato, né? Porque perdão, gente. Uma hipotética vitória do Fluminense e o Flamengo vencendo no final de semana deixaria o campeonato totalmente aberto, porque o Palmeiras teria 48 e o Flamengo, hipoteticamente, 45. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. Amanhã ainda, 18h30, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O Furacão é favorito para mim. Às 9 da noite tem São Paulo e Coritiba. Cara, não vejo o São Paulo favorito para essa partida, mesmo jogando dentro de casa, viu? Os dois fazem aí um campeonato muito semelhantes. O Coritiba é o 10º com 30, São Paulo 12º com 26. Me cheira empate esta partida. Já no domingo, 11 da manhã, na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Bahia. E a Chape não é nem um pouco favorito. Bahia, se não vencer a Chapecoense, pode parar aí, que não merece nem para pré-Libertadores, não merece para nada, nem na Sul-Americana. O Vasco tem decisão no domingo, 4 da tarde, contra o Santos. Jogo interessante,
Quem perder aqui vai se lascar no campeonato, porque os dois têm 22 pontos. O Santos 22 é o 17º, o 18º é o Vasco também com 22. Quem perder pode se afundar ainda mais em crise. Quem vencer vai se aliviar. O empate não é bom para nenhum dos dois lados. E aqui acho que o Vasco vence jogando em São Januário. Domingo, 4 da tarde, Atlético Mineiro e Grêmio. Jogo também bem equilibrado. Atlético Mineiro 11º com 29, Grêmio 14º com 25. Acho que o Galo, depois da vitória na Sul-Americana diante do Bragantino, pode até surpreender o Grêmio aí e vencer. No domingo, 18h30, temos mais duas partidas, Vitória e Botafogo. Vitória, para mim, é favorito no Barradão, hein? Botafogo, depois dessa lapada que tomou aí, vai chegar completamente abalado. E Mirassol e Flamengo. O Mirassol empatou com a LDU dentro de casa e o Flamengo empatou com o Cruzeiro pela Libertadores. Só que o Flamengo é muito mais time que o Mirassol, a gente sabe disso, vive um momento melhor, não vou nem dizer financeiramente, porque o Mirassol é um time muito organizado, mas tem um time melhor, novas peças, né? Novas peças não, peças já que estão há algum tempo, né? E estão começando a entender o trabalho do Leonardo Jardim. Já o Mirassol, 5 novas peças, precisando se adaptar à filosofia do Rafael Guanais, alguns jogadores. Por isso eu acho que o Flamengo é favorito e vence mesmo jogando no Maião. No domingo, 19h30, com transmissão aqui do Resenhando com Cid Júnior, tem Corinthians e Cruzeiro. O Coringão vai receber o Cruzeiro e você vai conferir tudo aqui. Jogo muito interessante. Corinthians tem 32 pontos, é o 7º. O Cruzeiro é o 5º com 33. O Timão vencendo pode chegar aí, dependendo de uma combinação de resultados, se o Bahia tropeçar, por exemplo, se o Corinthians vence, se o Bahia tropeça, o Corinthians pode chegar aí à 5ª posição do Campeonato Brasileiro. E a depender do que rolar aí na partida do Fluminense, pode até assumir a 4ª, que acho que é muito difícil pelos critérios de desempate. Mas o Timão pode chegar na parte de cima da tabela com um time totalmente contestável. Dentro da Neoquímica Arena, seria favorito, mas vai enfrentar um Cruzeiro que está em ascensão. Para mim, o Cruzeiro é favorito contra o Corinthians. E na segunda, Inter e Remo, a gente fala sobre isso, 8 da noite, mas esse jogo também aqui é um jogo que vai definir muita coisa na competição. O Internacional 16º com 23, o Remo 19º com 22. Quem vencer, respira. Quem perder, se afunda. E o empate também não é bom para nenhum dos lados. É isso. Campeonato Brasileiro da Série A mostrado para você aqui no Resenhando com Cid Júnior, que vai falar de Campeonato Brasileiro da Série B, é claro, mas antes, baterias Baterax. Lá você tem baterias para automóveis, caminhões, caminhonetes, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Coronel Marcondes, 1841, 18997601314, baterias Baterax. Dr. Caio Cerávulo Lemos, ortopedista e traumatologista, atende na Washington Luiz 955 no centro, 1833348480. Abraçando toda a galera lá da Gerson. Alô, Lucas, na Gerson Esportes Uniformes. Gerson Esportes Uniformes, que fica na Rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho. Qualidade, pontualidade e aquele atendimento campeão na Gerson Esportes Uniformes. 18996434863. Nova Gás, Ultra Gás e Água, na Avenida Joaquim Constantino, 1810. 18997363070. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, Cupim Casqueirado, mais famoso da cidade e toda a região, na Rua Alfredo Pereira Ramos 370, 1839083086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? Ferre Centro de Treinamento, na Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18988088528. Você que vai construir ou reformar, precisa de lajes treliçadas. Pavers para calçados e postinhos com qualidade, preço justo e atendimento rápido é na Lages Horizonte. 18996577020. Dimensão Ambiental, consultoria e assessoria, tudo sobre o meio ambiente e segurança do trabalho. Tem também para você projeto de licenciamento ambiental, regulamentação, desconto de IPTU ecológico e muito mais. 18997040957. Seu filho merece todo o cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai atender muito bem. 1832237759. Peça para sua caminhonete na 4x4 Autopeças, 18998083565, Avenida Joaquim Constantino, 2128, 4x4 Autopeças. Muito obrigado a todos os patrocinadores que são peças extremamente fundamentais nesse projeto Resenhando com Cid Júnior aqui, viu? Muito obrigado pelo carinho e o apoio de cada um de vocês. Olha, Campeonato Brasileiro da Série B,
A 22ª rodada começa hoje, 19h30 tem Ponte Preta e Náutico. Náutico é favorito, a Ponte já está rebaixada no meu entendimento. Nesse mesmo horário de 7h30 da noite tem São Bernardo e Botafogo de Ribeirão. Jogo bem interessante, São Bernardo tem 30 pontos, se vencer pode colar lá na parte de cima da tabela, próximo do G6 já, onde aqueles que vão lutar pelo acesso. E o Botafogo, se vence, iguala o número de pontos do São Bernardo. Então é um jogo de 6 pontos. O Botafogo está a 7 da zona de rebaixamento, né? E a 6 da zona de classificação. Está bem no meio do caminho. Vamos ver o que vai acontecer. Para mim, o São Bernardo é favorito. Hoje, 8h30, o Sport na Ilha do Retiro recebe Londrina, onde deve vencer. Amanhã, 4 da tarde, Ceará e Cuiabá. Empate nesta partida. Mesmo horário de Atlético Goianiense e Vila Nova. Um clássico goiano aqui, hein? O Atlético Goianiense... Aliás, o Vila Nova é o quinto com 34, o Atlético Goianiense o nono com 32. Também jogo de 6 pontos, vai pegar fogo esta partida aqui e me cheira empate. Ainda às 4 de amanhã, Criciúma e Goiás. O Criciúma, que é o líder isolado com 40 pontos, pega aí o Goiás, que é o oitavo, está querendo entrar na briga, mas o Criciúma é favorito jogando no Heriberto Russi. Amanhã ainda, 6h30 da noite, da tarde, 18h30, fale como você preferir. Tem Juventude e Fortaleza. Juventude vice-líder com 38, Fortaleza o terceiro com 35. Outro jogo de 6 pontos. Aliás, essa rodada promete grandes jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, viu? Para mim, jogo de empate. Domingo, 11 da manhã, tem Operário e Avaí. Operário é favoritaço. E às 18h30 de domingo, mais 2 partidas. América Mineiro e Atlético. O Atlético vence. O América Mineiro já está rebaixado para mim. CRB e Novo Horizontino. 18h30 também de domingo. Esse jogo é um jogo que é um tanto quanto complicado, porque Novo Horizontino é o sexto com 33, sétimo CRB com 32, outro jogo de 6 pontos, e jogar no Rei Pelé não é fácil. Sinceramente, o Novo Horizontino, se empatar lá, tá no lucro. Bom, agora o papo é sobre Copa Paulista, amigão. Meu amigo, Copa Paulista. Antes da Copa Paulista, deixa eu trazer uma notícia aqui, que não deveria ser notícia em lugar nenhum, porque isso não deveria acontecer, né? Ninguém tem o direito de estuprar ninguém, né? E o lateral esquerdo do Atlético, o Léo Derick, foi condenado pela Justiça a 13 anos de prisão em regime inicialmente fechado por 2 estupros contra uma ex-ficante. A decisão de primeira instância é da juíza Thaís de Paula Scher, do 2º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Coritiba. O jogador permanece em liberdade para recorrer. Ainda de acordo com a decisão, Derick foi condenado a pagar 20 mil de indenização à vítima, além de juros e correções monetárias. A defesa de Léo Derick disse que recebeu a notícia com absoluta surpresa e que vai recorrer. Em comunicado à imprensa, o Atlético se posicionou e afirmou que não vai detalhar o caso por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça. Segundo a decisão, a juíza considerou comprovados os 2 estupros, mesmo que o exame pericial não tenha sido conclusivo. O fundamento principal foi que o relato da vítima foi considerado coerente e consistente e estava apoiado por outros elementos, como depoimentos de pessoas próximas e documentos psicológicos. De acordo com a sentença, o exame foi realizado meses depois dos fatos, o que dificultaria a identificação de vestígios físicos. O Ministério Público havia pedido a absolvição de Derick. O órgão entendeu que o conjunto de provas não era suficiente para sustentar a condenação pelos 2 estupros e pela acusação de violência psicológica. A juíza, porém, considerou as provas suficientes para condená-lo pelos 2 estupros. Léo Derick tem 21 anos, é cria das categorias de base do Atlético e atua como lateral esquerdo. Ele ganhou espaço no time durante a campanha de acesso à Série A em 2025. Em 2026 passou a ser uma das opções para a lateral esquerda e disputou suas primeiras partidas pelo Atlético na Série A. O jogador também acumula passagem pelas seleções brasileiras de base. Em 2024 foi convocado para a seleção sub-20 e é apontado como um dos destaques da formação do clube. Olha, se ele fez e for comprovado, tem que morrer na cadeia. Agora, se ele não fez, tem que ser bem averiguado, e aí a justiça está aí para isso, né? E a gente tem que noticiar esse tipo de coisa que é lamentável. Bom, primeira fase ainda da Copa Paulista, no Grupo 1 hoje tem jogo.
8 da noite, Bandeirante Birigui e Grêmio Prudente, por isso o programa hoje é gravado, né? Eu estou aqui fazendo o programa gravado, porque nesse momento já estou na 101 FM, que daqui a pouco começa a narrar Bandeirante e Grêmio Prudente. Não é fácil para o Grêmio Prudente jogar em Birigui, já tem histórico de ser eliminado, perder acesso contra o Bandeirante Birigui em Birigui. E o Bandeirante tem um campo muito ruim. O Epitácio já deu declarações dizendo que o time dele é técnico, num gramado bom para sair jogando, etc. Para mim, o Bandeirante Birigui é favorito para essa partida e deve vencer. O Grêmio se empatar lá não é um mau negócio. Amanhã, 19h30, tem Marília e Linense. O Linense é o líder, na prática, o favorito pela tabela, mas jogar lá contra o MAC nunca vai ser fácil. Para mim, esses dois jogos me parecem empate. Linense 8, Bandeirante 5, Marília 4, Grêmio Prudente 4, o grupo 1 da Copa Paulista. No grupo 2, nós teremos Comercial e 15 de Piracicaba na terça, 8 da noite, e na quarta, 7, União São João e Noroeste. Comercial tem 7 pontos, União São João 6, Noroeste 5 e 15 de Piracicaba 2. Já pelo grupo 3, partida amanhã e domingo, amanhã 3 da tarde, Paulista de Jundiaí e Juventus da Moca. E no domingo, 11 da manhã, Osasco Sport em Primavera. O Juventus da Moca é o líder com 7, Primavera vice-líder também com 7, perdendo nos critérios de desempate. O terceiro é o Osasco Sport com 4. Na quarta posição, o Paulista também tem 4 pontos. E falando em 4, vamos comentar sobre o grupo 4 da Copa Paulista. O São Bernardo recebe amanhã, 10 da manhã, o São José. E o São Caetano Santo André na segunda, 3 da tarde. São Bernardo tem 9, São José tem 9, Santo André 4 e o São Caetano 1 ponto. A chance do Santo André fazer 3 pontos aí e já praticamente carimbar a classificação. Aliás, carimbar a classificação, né? É isso, Copa Paulista, que a gente traz para você. E para fechar o programa de hoje, Paulista da segunda divisão, o América de Rio Preto, na primeira partida da grande decisão, venceu por 2-0 Independente de Limeira. E agora decide lá no Agostinho Prada, que é o estádio do Independente de Limeira, a partida de volta no domingão, 10 da manhã. Algo me diz aqui que o América de Rio Preto, com o resultado conquistado na primeira partida, não perde esse título e será o grande campeão do Campeonato Paulista da segunda divisão. Pelo menos eu entendo desta maneira. Bom, te convidando mais uma vez. Amanhã, 16h30, tem Fluminense Palmeiras ao vivo aqui no Resenhando. No domingo, 19h30, tem Corinthians e Cruzeiro também ao vivo aqui no Resenhando. Ou seja, nós te aguardamos para trazer todas as emoções e informações do esporte para você. Então, um beijo nas crianças, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.